O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu, perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instantezinho, Jesus manso e humilde de coração. Celebrando a memória do martírio de São João Batista. Celebramos dia 24 de junho a natividade deste grande profeta, deste grande santo, precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora celebramos também a sua passagem, o seu martírio, a sua Páscoa. E é com alegria que a gente celebra São João Batista, porque ele é um homem livre, é um homem comprometido com a verdade, um homem comprometido com nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de São João Batista, ela é toda voltada para Cristo. Assim deveria ser a vida de todos nós, voltadas para nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai ser perseguido, ele vai ser incompreendido, mas ao mesmo tempo admirado por tantos, e será instrumento de conversão para muitos em Israel. Celebrar o martírio de São João Batista é pensar também na nossa vida. O que eu estou fazendo da minha vida? A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 10, 70 anos é a vida do homem. Os mais fortes talvez dure 80. João Batista viveu 30 anos, porque foi decapitado. Cortaram sua cabeça, porque não suportaram a sua voz, não suportaram a unção do Espírito Santo que ardia no coração daquele homem. Mas nós que não somos tão santos e tão profetas como São João Batista, Deus dá na maioria de cada um de nós 70 anos. E esses 70 anos, segundo a Bíblia, talvez os mais fortes durem 80,
eles precisam ser vividos e bem vividos para que nós não percamos tempo. Santo Afonso de Ligório, ele fez um quarto voto, além de pobreza, obediência e castidade, votos religiosos, ele fez um quarto voto privado, de não perder tempo. Ele não queria perder tempo. Santo Afonso durou mais de 90 anos e fez o que fez para a Igreja Católica. Esse mês também começamos o mês de agosto com Santo Afonso de Ligório. São Francisco de Sales, outro grande santo, ele dizia assim: todo tempo que não é dado para a nossa santificação a Deus é um tempo perdido, e depois nós vamos prestar sérias contas no dia do juízo. Não perder tempo, porque a vida passa num segundo, a vida passa num piscar de olhos, e a gente precisa aproveitar, como diz São Paulo, ciosamente o tempo. Precisamos aproveitar o nosso tempo, o nosso relógio, porque a vida está passando e a gente precisa de obras, porque quando nós chegarmos na eternidade, Deus vai perguntar para nós: olha, o que você fez pelas minhas crianças? Eu tive 2, 3 filhos, cuidei deles muito bem, ótimo, mas e para as outras crianças? O que você fez? O que você fez pelos velhinhos? Eu cuidei do meu pai e da minha mãe, eu dei assistência afetiva, financeira, ótimo, mas para os outros velhinhos? E para o próximo? O que você fez pelos velhinhos, pelos idosos? O que você fez pelos doentes? Eu cuidei do meu irmão, da minha irmã doente, do meu tio, da minha tia, da minha avó doente, do meu vozinho, eu cuidei, excelente, mas o que você fez para os outros doentes? O que você fez para os outros doentes? Você catequizou, você transmitiu a fé? Sim, eu transmiti a fé para o meu filho, para minha filha, para minha família. A gente rezava em casa, louvado seja Deus. Mas para as outras pessoas, você transmitiu a fé, você testemunhou, você anunciou, você abriu a boca, você deu testemunho. O que você fez pela evangelização? Deus vai perguntar para nós, meus irmãos, no dia da nossa morte, aonde estão as nossas obras? Aqui que eu quero chegar com vocês, porque o Espírito Santo, ele quer transformar a nossa vida para que sejamos instrumentos dele, porque senão não adianta nada a gente ouvir. Tiago capítulo 1, versículo 22, sede praticantes da palavra, não mero ouvintes, porque isso significa enganar vocês mesmos. E nós precisamos estar abertos à vontade de Deus na nossa vida, porque a vontade de Deus na nossa vida é uma obra perfeita, é uma obra de santificação, não só com palavras, muito mais com exemplos e obras concretas. Em Garabandal, depois que terminou o ciclo das aparições, a principal vidente, confidente, Conchita Gonzalez, ela queria ir para o céu junto com Nossa Senhora. Ela disse: mãezinha, me leva para o céu junto com a senhora. Nossa Senhora sorriu e disse para ela: ainda não, Conchita, porque as suas mãos estão vazias. Deus precisa de obras. Conchita já vai para 74 anos de idade, teve 4 filhos, ficou viúva, acho que é 4 filhos mesmo, 3 ou 4 filhos, ficou viúva, e uma vida de penitência, de oração, de sofrimento, de perseguições, de incompreensões, de lutas, mas está aí até hoje, oferecendo. E por que Deus deu agora mais de 70 anos de vida para esta vidente confidente de Nossa Senhora? Sendo que Francisco e Jacinta foram levados bem criancinhas para o céu, e a Lúcia ficou também mais de 90 anos. 70 anos é a vida do homem sobre a terra. Os mais fortes talvez durem 80. Salmo 89, versículo 10. Então vamos aproveitar as fases da nossa vida, meus irmãos. A vida biológica, ela tem 3 fases. A fase mais juvenil, a fase
madura, a vida adulta, a madura, e depois a fase senil. Isso é comum na biologia. A gente vê essas 3 fases do nosso corpo, do nosso organismo: a juventude, a vida adulta e a vida senil. A juventude é o tempo onde que prevalece são os sentidos. A gente quer tudo a gente quer, né? A gente quer ser feliz, a gente quer descobrir isso, a gente quer descobrir aquilo, a gente quer experimentar isso e aquilo. Também é a fase que muitas vezes as pessoas enveredam pelo pecado. Por isso que São João Bosco dizia: quando os jovens, as crianças são bem educados na juventude, trilharão o caminho da virtude. Quando na juventude, na infância, não encontram nosso Senhor Jesus Cristo, dificilmente na vida adulta, na vida senil, idosa, vão se emendar. Não vão se emendar. Pode acontecer uma conversão? Pode acontecer uma transformação? Pode, mas geralmente isso não acontece, e se acontece, acontece com duras penas. Por isso o caminho das pedras é o caminho do Evangelho, o caminho da virtude, da educação, que começa no berço. Pois bem, nós temos essa idade da juventude. Aqui deveria acontecer uma transformação na educação, e não acontece. Aí as pessoas vão para a vida adulta. Padre, a vida adulta, ela vai de que fase a que fase? Geralmente os psicólogos, os especialistas dizem que a juventude vai até os 30, o corpo corresponde até os 30. Dos 30 para frente começa a descer, até os 30 sobe, depois dos 30 desce, o corpo já começa a dar sinais de cansaço, as células já não são mais as mesmas, o processo orgânico já não é mais o mesmo. Então dos 30 aos 50, essa fase adulta é a fase de solidificar a vida, de ter os filhos, de criar os filhos, de ser padre, de fazer uma profissão religiosa, de solidificar na vida. E o que deve prevalecer na vida adulta? A razão, o bom senso, o equilíbrio humano. As pessoas devem aprender a ler, por quê? Porque se a vida juventude se nutre dos sentidos, a vida madura, a vida adulta deve se munir da verdade, do bom senso, da razão. Por isso que deve rezar. Rezar é meditar todos os dias. E dos 50, 55, 60 para frente, ali já começa, como eles dizem, a melhor idade, né? Talvez tem gente que gosta da melhor idade, mas olhando pelos olhos de Deus, depois dos 60, 65, deveria ser a fase da maturidade espiritual, a fase da sabedoria, de ser avô, de ser avó, de ser um bom padre, de ser bispo, deixar o Espírito Santo purificar a nossa vida, porque 3 também são as fases, as purificações da alma: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Deveríamos, se soubéssemos caminhar de fato, conduzidos pelo Espírito Santo, a juventude seria o tempo de purificar os sentidos. A maturidade, a vida adulta, seria o tempo de purificar o intelecto, a mente. E a vida senil seria o tempo da última purificação antes de ir para o céu, a purificação do espírito. Só que isso não acontece na maioria das pessoas. A gente vê gente com 60, 65 anos vivendo como adolescente. Não é possível, meu Deus do céu, que o trabalho, a nossa profissão vai nos impedir de ser gente. Porque uma pessoa normal, ela tem lá os seus sentidos, 5 sentidos, mas ela tem o seu intelecto, e o intelecto, ele se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta da verdade. Não é possível que o trabalho profissional me impede de alimentar da verdade, me impede de ir à missa mais vezes. Ontem eu falava com a irmã, fui celebrar com a graça de Deus lá com as irmãs agostinianas, dia de Santo Agostinho,
E conversava depois da mesa. Falei: olha, irmã, se eu não fosse padre, eu iria na missa todos os dias. E eu perguntava a ela, falei: irmã, como é que pode as pessoas viverem sem Jesus eucarístico? Nós temos missa todos os dias, nós temos uma liturgia maravilhosa todos os dias. É para alimentar a nossa alma, alimentar a nossa mente, nosso intelecto mais profundo do nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o Deus da paz vos santifique totalmente, espírito, alma, corpo, que tudo seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer nos purificar os sentidos. Tudo que fulano viu uma coisa, ouviu uma coisa, o ouvido aguçado, quer ouvir conversinha o dia inteiro, quer ouvir fofoquinha de internet, quer ouvir conversa da vizinha, tudo quer, eu quero isso, eu quero aquilo, mas gente, isso é coisa de criancinha com 3, 4 anos, ela quer tudo, e o tempo inteiro. Mas é normal, o bichinho está descobrindo a vida. Agora tem um cabra, está com 50 anos, está do mesmo jeito, está com 60 anos, está do mesmo jeito. Vai fazer a transposição da vida adulta para a vida senil, mais idosa, e está do mesmo jeito, com os mesmos caprichos. Não muda, e vai ficando até pior. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, quando não tem sabedoria, quando não fez a purificação dos sentidos, quando não mune a mente e o coração com a palavra de Deus, com os sacramentos, com o exame de consciência, com uma vida comunitária, eclesial correta, vai ficando mais velhinho. Misericórdia! Tem uns velhinhos aí que quanto mais velhinho, dizia o Padre Jonas da Bíblia, bem velhinho e bem perdidinho, bem perdidinho. A pessoa não fez a transição da vida, não fez. Está chegando a morte está pertinho, e a pessoa está cada vez pior. O ser humano é assim, ou ele se santifica, ou ele se deforma. Ou ele se conforma com Deus, com imagem e semelhança de Deus, ou então ele vai perdendo cada vez mais a semelhança com Deus e vai se assemelhando a sei lá o que. Então, celebrando São João Batista, um jovem que foi martirizado num contexto religioso, profético muito grande, nós devemos pedir a Deus, nosso Senhor, nessa semana, nesse dia, nesse final de mês de agosto: Senhor, que eu não perca mais tempo, que eu não seja uma senhorinha parecendo uma adolescente, que eu não seja uma menininha velha, que eu não seja um rapazinho velho, porque a velhice já vai chegando, Senhor, e os meus caprichos não vão embora, Jesus, não vão embora, não é possível, meu Deus e meu Senhor. Então tem que aproveitar. Padre, quem que vai amadurecer, quem que vai crescer? É aqueles que aproveitam ciosamente o tempo, que não perdem tempo. Não basta vir só na missa, meus irmãos. A gente tem que ter uma vida de oração, tem que ler, tem que ter uma atividade física, uma atividade motora. Nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Temos que fazer coisas próprias do corpo: esporte, dormir bem, tomar água, alimentar bem, fazer atividades motoras. Temos que fazer coisas próprias da alma, a alma que é psique em grego, da mente, estudar, aprender, contemplar e fazer aquilo que é próprio do espírito, a adoração, tomar da graça de Deus, viver da graça de Deus, permitir que Deus nos santifique, nos purifique, nos transforme. Então essas são as 3 idades da vida: a juventude, a maturidade e a vida senil. Temos que aproveitar. E as 3 purificações da alma: a purificação dos sentidos, via purgativa; a purificação do intelecto, via
intelectiva, iluminativa e a purificação do mais profundo do nosso espírito, a via unitiva. Infelizmente, as pessoas que morrem, a maioria dos batizados que morrem, a maioria esmagadora dos batizados que morrem, não atingem a via unitiva, a sexta e a sétima morada. Mas aí é só com Deus, porque sexta e sétima morada é Padre Pio, é Santa Elizabeth da Trindade, é São João Bosco, é Santa Teresinha, São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santo Agostinho. Eles são santos de sexta e sétima morada. Mas nós deveríamos atingir pelo menos a quarta e a quinta morada, que é a via iluminativa, que é a maturidade espiritual. E esta graça Deus quer conceder a todos nós, mas uma vida extremamente física, motora, profissional, só de trabalho, corrida, não proporciona isso. Que Deus nosso Senhor tenha misericórdia de nós, porque vivemos, parece que é na pilha dos outros. Inventaram lá regimes políticos, econômicos, inventaram aí a modernidade, e agora está lá todos os batizados na esteira da modernidade. Não tem tempo para nada, não tem tempo para si, não tem tempo nem para pensar, para fazer uma síntese de vida, e a vida está passando, a vida está passando. Que Deus nos prepare para a nossa passagem, para a nossa Páscoa. Que Deus nos purifique, nos santifique, que Nossa Senhora interceda por nós, São José, e que o sangue dos mártires, o sangue de São João Batista, possa frutificar na igreja hoje, para a gente não ficar só vivendo do passado, ficar lembrando, ai que bonito, ai que lindo, ai que santo maravilhoso. Não, e você, e eu? E o nosso martírio, seja o martírio branco, seja aquilo que Deus quer de nós, e a nossa transformação, nossa maturidade, não tem, é só um automático assim, é só isso, essa é a razão da gente viver. Eu não quero isso para a minha vida não, Senhor. Dá-me a graça de aproveitar o meu tempo, cada gotinha do meu tempo, que se eu não for santo de altar, que ao menos eu atinja a maturidade, o equilíbrio humano, afetivo, que eu busque conhecer as coisas de Deus, viver mais para os outros, porque a gente vê um monte de velhinho, um monte de gente casada com 30, mais de 30 anos, mais de 40 anos, mais de 50 anos, tudo parece adolescente, não faz nada para os outros, cheio de não me toques, ai, e ai meu Deus, coitadinho de mim, eu, o mundo, aí o meu mundinho, o meu umbigo, tudo gira em torno de mim, e se não girar, ai, cuidado meu filho, minha filha, cuidado, porque o purgatório é terrível, porque o purgatório existe para aqueles que não amadureceram, nem humanamente, nem espiritualmente. Pessoas boas, mas não amadureceram, não transformaram. E se a gente ficar com essa conversinha mole, o pecado está sempre à minha frente, diz o Salmo 50, e ele pode nos derrubar e nos levar para o inferno. Que Deus nos livre e nos guarde disso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria,